óctuplo, que é o caminho do meio. Que Aristóteles já havia falado sobre isso. Aristóteles dizia que a virtude estava no caminho do meio, no equilíbrio. Nem para lá, nem para cá. Você possui este livro em sua estante? É o livro da filosofia. Ele faz parte de uma coleção que tem o livro da história, o livro da sociologia, o livro da psicologia e etc. Esse livro, ele trabalha a filosofia através de tópicos dos filósofos em si e também traz imagens coloridas. É um livro didático. Tem imagens, ou seja, para você que está gostando de filosofia, mas sente vertigem, sente exausto em pegar um livro seco, sem gravuras, então esse livro aqui é ideal para você. Olha só, quer ver aqui, ó. Aqui. E aqui é o tema que eu irei trabalhar com você, que é sobre o Nirvana do budismo. Esse livro, eu achei interessante uma coisa dele, é isso aqui, ó. São gravuras muito bonitas. Eu quero trabalhar aqui o Nirvana. Mas antes de falar do Nirvana, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Esse livro achei interessante porque é diferente de manuais de filosofia. Porque se você pegar manuais de filosofias tradicionais, eles não abordam o budismo. Já esse aqui aborda o budismo, confucionismo, ou seja, que seria conhecidas como filosofias orientais. Existe uma polêmica dentro do mundo da filosofia em falar em filosofias orientais. É transferir a palavra filosofia para o Oriente. Mas eu quero focar aqui no budismo. O budismo é um tipo de pensamento que podemos chamar de filosofia de vida oriental. Tem uma cosmovisão cíclica do mundo, diferente da cosmovisão de predominância cristã ocidental linear. Quando nós estudamos a história, estudamos de forma linear, a filosofia de forma linear, trazendo Sócrates, Platão e Aristóteles, mas a cosmovisão budista é cíclica. Mas talvez você está chegando agora. Quem foi Buda? Conhecido também como Siddhartha Gautama. Buda quer dizer iluminado. Diz a história que Buda foi concebido e recebeu uma revelação dos seus pais que ele não poderia ter contato com o mundo externo. Mas Buda diz que ele viveu todos os prazeres possíveis de uma vida mundana, mas ele fugiu da casa dos seus pais e foi conhecer a realidade da Índia. Fez contato com o sofrimento, com a morte, com a miséria e com a doença. Nesse momento, Buda teve o que fala em filosofia o espanto. Aquilo provocou nele uma catarse, provocou nele uma admiração, ficou pasmo. Depois disso, Buda, ele falou que tinha que alcançar a iluminação. Então, ele tem as 4 nobres verdades da sua filosofia, que também é da sua religião. A verdade do sofrimento, a dukkha, a verdadeira origem do sofrimento, samudaya, a verdade do fim do sofrimento, nirodha, a verdade do caminho para o fim do sofrimento, magga. Ou seja, as nobres verdades do budismo. Buda percebe que a realidade é sofrimento.
Ele percebe que o sofrimento é causado pelo apego, o desejo de ter e possuir. Então Buda, ele fala que tinha que alcançar o Nirvana, mas ele percebe que esse alcançar o Nirvana não é tão fácil assim. Então ele coloca o caminho óctuplo, que é o caminho do meio, que Aristóteles já havia falado sobre isso. Aristóteles dizia que a virtude estava no caminho do meio, no equilíbrio, nem para lá, nem para cá. Aristóteles, para um lado, era vício, para outro lado, era excesso. Então a virtude está no meio. E o que é o Nirvana do budismo? Eu peguei aqui 3 livros aqui para tentar falar um pouco sobre o Nirvana. Esse aqui, A Voz do Silêncio, de Blavatsky, que ela se considera uma das grandes divulgadoras do budismo verdadeiro no Ocidente. E tem esse livro aqui, de Claudio Blanc, um livro simplesinho sobre as religiões mundiais. Vamos pegar primeiramente o que esse livro aqui fala sobre o Nirvana. Gautama considerava como objetivo final na vida da Terra o fim dos ciclos de sofrimento, renascimento, morte e renascimento, o qual nascemos, ou seja, tinha a crença na reencarnação presente ali no budismo. Talvez você não sabia, agora sabe. Ao seguir o caminho óctuplo, o homem supera o seu ego, vive uma vida livre de sofrimento e, por meio da iluminação, evitar a dor do renascimento em outra vida de sofrimento. Ele compreenderia seu lugar no não-eu e se tornaria uno com o eterno. Aqui essa visão meio que os estoicos tinham isso. Essa extinguir. Você se auto-eliminar. Ser absorvido pelo não-eu, pelo eterno. O estoico se porventura eu, pensando bem, viver bem, usar bem a cachola, encontrar o meu lugar natural, encontrar a minha finalidade, eu vou virar um pedaço do universo, um fragmento. Então, atingiria o estado do Nirvana, termo traduzido diversamente como não apego, não ser, ou literalmente, apagar-se como uma vela. O Nirvana é o estado de que você não é apegado a nada, que você eliminou seu ego, como uma vela que perdeu a sua luz, que derreteu tudo, se acabou. No Brahmanismo, que é a origem do budismo, no Brahmanismo da época de Gautama, na religião hindu que o sucedeu, o Nirvana era entendido como tornar-se uno com Deus. Para Buda, dissolver, sumir. O Nirvana é unir-se com Deus. Veio de Deus, volta para Deus e une-se com Ele. Mas Gautama, de forma cuidadosa, evitou qualquer menção a uma deidade ou a um propósito final para a vida. Ele descreveu o Nirvana apenas como não nascido, não originado, não criado, não formado, transcendendo qualquer experiência sensorial. É o estado eterno e imutável de não ser. É o estado eterno e imutável de não ser e, assim, a libertação final do sofrimento da existência. Buda queria não ter nascido, não ter originado, não ter sido formado. Queria voltar para a fonte original, quando ele não era. Negar o ser pelo não ser.
Depois de sua iluminação, Gautama passou muitos anos viajando pela Índia, pregando e ensinando. Durante a vida, ganhou um considerável número de seguidores, e o budismo estabeleceu-se como religião importante e também como filosofia. Seus seguidores transmitiram os ensinamentos budistas oralmente até o século I depois de Cristo, quando foram escritos pela primeira vez. Várias escolas budistas começaram a aparecer na Índia e depois espalharam-se para o leste, para a China e Sudeste Asiático, onde o budismo rivalizou com o confucionismo e o taoísmo em popularidade. Então, a raiz do budismo é uma raiz hindu-bramânica. O nirvana é o estado de não ser, eliminação do ego, do eu, para unir-se com a totalidade. Então, esse outro livro aqui, da Helena, ela coloca assim, ó. Olha aqui a frase. Bem-aventurança, discípulo, fecha teus ouvidos à tremenda grande heresia da separatividade que te aparta dos demais. O ego afirma a sua individualidade. Então aqui a heresia da separatividade, quando o Buda fala do nirvana, é voltar à unidade com o absoluto, com o não criado. Tem outra coisa aqui que ela afirma também, que é lá na página 64 dessa obra. Para alcançar o conhecimento deste eu, tem de renunciar o eu ao não eu, o ser ao não ser. Então poderás repousar entre as asas da grande ave. Ou seja, o sentimento de identificação é o que te prende nesse mundo. Então você tem que fazer a passagem, que seria o desapego. Você sabe que o budismo, o Buda, ele estava buscando a tal da iluminação, que atingiu o nirvana, dizem. Mas tem uma frase aqui que eu gosto muito dessa frase quando estou estudando as religiões orientais. Quando houver de cessar de ouvir os muitos, poderá discernir o som interno que mata o externo. Então o budismo ele tem muito essa busca de matar o ego. Quando cessar de ouvir os muitos, poderá discernir voltar ao a unidade. Um som interno que mata o externo. Então, Buda, budismo, uma religião de origem bramânica, que o seu fundador se iluminou e buscou mostrar o caminho para outras pessoas. Na página 92, tá caindo. Na página 92 desse livro aqui, ele também fala um pouco do nirvana. O nirvana, na etimologia, quer dizer também apagar, extinguir. Não de forma transitivamente, mas como fogo que para de arder. O nirvana é o mais alto destino do espírito humano. O seu sentido literal é extinção, mas o que deve ser extinto são os limites do eu finito aos três venenos que alimentam esse eu. A extinção da ganância, a extinção da raiva, a extinção da desilusão. Isto é o nirvana. O nirvana é permanecer estável, imperecível, imóvel, sem idade, imortal, que ainda não nasceu, que ainda não veio a ser. É o poder, bem-aventurança, a felicidade, o refúgio seguro
o abrigo, o lugar de segurança. Ou seja, podemos resumir que Buda foi um cara de família nobre que se iluminou, ensinou o caminho para outras pessoas. A verdade é que ele encontrou que a vida é sofrimento. Depois falou que o sofrimento é causado pelo apego. Depois você tem que desapegar. Mas você não pode fazer isso de uma vez. Então tem que seguir o caminho do meio. Começar aos poucos. Até atingir a iluminação, que é o Nirvana. A paz, o não desejo, o não eu e a dissolução no absoluto. Quando cessar de ouvir os muitos, eis que você vai ouvir apenas um, a voz interna que mata o externo. Espero que esse conteúdo ajude a você a entender um pouco sobre o Nirvana, esse conceito que digamos filosófico, mas também religioso. Tchau, tchau e bons estudos de filosofia.